a nossa conversa da noite de hoje. Vou abrir aqui minha Bíblia, porque eu fico falando com você, nem a Bíblia eu abri. Ó que pastor relaxado, né? Nem a Bíblia ele abriu. Pronto, já está aberto, calma, não precisa ficar nervoso também. 2 Samuel capítulo 7, verso 8 até o verso 16. 2 Samuel 7, do 8 ao 16. Deus tenha misericórdia da minha vida e fala com os meus irmãos para a glória do teu santo nome, que assim seja. Concorda? Diga amém. Vamos ler. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde cuidava dos rebanhos, para ser o soberano do meu povo Israel. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. Providenciarei um lugar para o meu povo Israel e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não sejam mais incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre o meu povo Israel. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim, e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra do meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem retirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. Seu trono será estabelecido para sempre. Verso 17, Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Pois bem, olha, quanta coisa boa nós lemos. E é válido nós lermos um segundo texto de apoio para a conversa, que está em Mateus capítulo 22, Mateus 22, 41 e 42, que diz assim: E estando reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, dizendo: Que pensais vós do Cristo? De quem é o filho? E eles disseram: Filho de Davi. Há um tempo atrás nós cantamos com um grupo missionário de mulheres: Filho de Davi, tem misericórdia, filho de Davi.
em alusão à passagem de Lucas capítulo 18, se não me falha a memória, o final do capítulo 18, quando é narrada a história de um cego que estava no caminho de Jericó, e quando Jesus está passando por aquele lugar, o cego grita, clama, pede, filho de Davi, tenha misericórdia. Nós, por vezes, ouvimos falar a respeito do filho de Davi, tantas passagens, tantos textos, tantas histórias, até mesmo músicas que falam do filho de Davi. E alguém pode dizer, mas Jesus não foi filho de Davi. Realmente ele não foi filho de Davi, mas ele é da linhagem de Davi. E a conversa de hoje nos leva a pensar um pouco exatamente a respeito disso. E por conta disso, por conta da linhagem de Davi ser uma linhagem messiânica, a respeito da situação do trono, a respeito da dinastia, por conta disso nós estamos incluindo na reflexão a cor roxa, que representa realeza, soberania, majestade, reinado, autoridade. E eu quero acrescentar com você, depois eu vou mandar o estudo para você, fazer uma melhor análise, aprofundar o seu aprendizado aí, mas eu vou ler com você alguns outros textos de base. Lucas 16, 19 diz assim, Lucas 16, 19, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Ou seja, havia um homem rico. O roxo não era qualquer pessoa que usava. A cor de tonalidade roxa, ela trazia essa ideia, esse pensamento de realeza, de soberania, de majestade, de reinado, de autoridade, de grandeza. Um outro texto vai mostrar para nós, Marcos capítulo 15, verso 17 e verso 18. Vestiram Jesus com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos, colocaram a coroa nele. Começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus. Então, vestiram Jesus com um manto púrpura. Não é porque eles reconheciam a soberania de Jesus. Não é porque eles reconheciam a majestade de Jesus. Muito pelo contrário. É porque eles estavam escarnecendo, zombando de Jesus. Mas, na verdade, Jesus vinha da genealogia, na genealogia de Cristo estava Davi, o filho de Davi, por conta da genealogia. Mateus 1, do 1 até o 17, vai falar dessa genealogia aí, tá? Então, na Bíblia, alguns outros textos que falam da cor roxa, e eu acho importante lermos juntos aqui. Esther, capítulo 8, verso 15, você conhece a história do Amã, que construiu uma forca para que o Mardoqueu morresse enforcado, e quem acabou morrendo foi quem construiu a forca para o Mardoqueu. Então, o Amã acabou morrendo enforcado na forca que ele mesmo construiu. Você conhece a história. Se você não conhece, vai ler Esther e você vai entender a história e vai ver que história linda de livramento e de justiça da parte de Deus. Vamos ler Esther 8,15. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura roxo de linho fino. A cidadela de Suzã exaltava de alegria. João 19:2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus, vestiram-no com uma capa de púrpura. Outro texto, Juízes 8:26. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam, e os colares que estavam nos pescoços dos seus camelos. Cânticos 3:10.
Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro. Seu banco foi estofado de púrpura. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Pois bem, são alguns textos, e você, com uma concordância exaustiva, vai encontrar muitos outros lugares que apontam, que mostram a cor púrpura, e em todos eles você vai encontrar esse tipo de ideia, esse tipo de pensamento: realeza, soberania, majestade, reinado, autoridade, sempre vai estar ligada à cor roxa, essa postura, a postura de autoridade, de soberania, de majestade e assim por diante. Com Davi, Deus conversa com Davi e ele traz sobre a vida de Davi 2 pontos que nós vamos dar destaque no início. Primeiro deles, a ênfase da conversa, a ênfase da aliança de Deus com Davi, já num futuro muito próximo, que seria a ascensão do filho dele, de Salomão, ao trono. Então há uma aliança, e essa aliança ela está voltada para os dias daquela época, daquele momento. Aliança para muito perto, de cumprimento próximo. E há uma segunda questão que vale nós destacarmos dentro do assunto aliança de Deus com Davi, que é o cumprimento da aliança em Jesus, que já não era para um futuro tão próximo, mas era uma promessa que tinha em si o cumprimento. Então demoraria mais, mas aconteceriam. E assim eu acho importante nós irmos fazendo a aplicação para a nossa vida. Há promessas que Deus faz para nós, que são promessas para hoje, para agora, para esses dias, para esses momentos, promessas que são para já, promessas que talvez vão se cumprir essa semana, semana que vem, daqui um mês. Há promessas que estão por se cumprir, e há promessas que vão demorar um pouco mais para se cumprir. Para nós não importa se elas vão se cumprir agora ou daqui a pouco, depois de amanhã, não importa. O importante é nós olharmos na vida de Davi. Deus faz a aliança com Davi e Deus cumpre a aliança na vida do Davi, tanto para o período de Davi quanto para um tempo após a liberação da palavra profética da aliança. Assim é com a nossa vida. Existem promessas que vão se cumprir nos próximos dias, nas próximas semanas, mas existem promessas que vão se cumprir daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 5 anos, 10 anos e assim por diante. Não se preocupe, apenas confie, apenas acredite. Dentro ainda do cumprimento da promessa da aliança de Deus com Davi, de um Messias, de um reinado duradouro, de um reinado que viria, sendo essa promessa em Jesus, nós temos 2 textos que vale destaque, sendo esses textos do próprio apóstolo Paulo. Em Atos 13:34 diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Quer dizer, Paulo falando, Paulo trazendo essa ideia, essa promessa que havia sido cumprida em Jesus, após a promessa ter se cumprido em Salomão. A promessa feita sobre a vida de Davi, ela foi passando dia após dia e se cumprindo em cada detalhe dado por Deus. Um outro texto de 2 Timóteo 2, verso 8, diz assim: e a Timóteo, teu filho espiritual, Paulo escreve: lembra-te
de Jesus Cristo, ressuscitado entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Lembra-te de Jesus, descendente de Davi. Ou seja, numa aliança feita por Deus com Davi, haviam participantes. Quem eram os participantes? Deus e Davi. Deus fala, Deus conversa com Davi e Deus libera sobre a vida do Davi o texto através do profeta Natã. Deus libera sobre a vida dele uma aliança. Aliança essa que seria cumprida nos dias próximos ali, a palavra liberada, mas aliança essa que viria a se cumprir anos após, mas viria a se cumprir trazendo o Messias sobre a nossa vida, Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Dentro dessa aliança, dentro dessa conversa, desse acordo de Deus com Davi, há 4 cláusulas, e são essas cláusulas que eu quero conversar com você, para nós podermos pontuar e aplicarmos para o nosso dia a dia. 4 cláusulas. Primeira delas, Deus promete para Davi uma casa. A primeira promessa trata de uma casa ou da dinastia de Davi, ou seja, os descendentes de Davi. Na primeira promessa, Deus está falando com Davi assim. Na primeira cláusula da aliança, Deus está falando com Davi assim: Davi, é o seguinte, eu tenho a promessa para você, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um acordo com você e com a sua família. A sua família estará envolvida no projeto. A sua família estará verdadeiramente servindo e seguindo a Deus. É a sua família. Verso 11 e 12 de 2 Samuel 7, que nós fizemos a leitura. Olha, verso 11 e 12. A parte B do verso 11. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Ou seja, Deus está fazendo aliança com Davi. Davi, a sua casa vai ser uma casa de gente crente. A sua casa vai ser uma casa de gente de Deus. Na sua casa terá gente envolvida com a obra. E a Bíblia ensina para nós assim: creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. A aliança era de Deus com Davi. E Deus estava dizendo para o Davi: Davi, ensine a criança no caminho que ela deve andar, porque ela vai crescer, ela não vai se desviar. Por isso que eu e você, todos nós, devemos de pegar firme com a nossa casa, com a nossa família e trabalharmos para que o Evangelho seja cada dia mais aperfeiçoado em nosso lar. Porque há promessa, há um acordo, há uma aliança de Deus conosco e com a nossa casa e com a nossa família. E nós não podemos abrir mão dos nossos familiares na busca por Deus, de forma alguma. Primeira cláusula, a casa de Davi. Primeira cláusula, visava Salomão, o filho de Davi. Primeira cláusula, Deus não deixa a família de Davi de fora do projeto. E isso é importante. O que adianta eu estar buscando a face de Deus, servindo a Deus, se minha esposa não servia a Deus? Se meu filho não servia a Deus? Eu devo de estar, sim, trabalhando e me esforçando ao máximo para que eu, minha esposa, meu filho e toda a minha casa esteja servindo a Deus e servindo com alegria, como diz o salmista. Então você agora aí na aplicação do primeiro ponto para a nossa vida, você e a sua casa servirão ao Senhor e com alegria. O segundo ponto, segunda cláusula, fala do templo. Deus faz aliança com Davi. Davi tinha um sonho, Davi tinha um projeto. E no projeto de Davi, no sonho de Davi, estava construir um templo. Mas a Bíblia ensina para nós que
quem vai construir? O verso de número 13 fala disso, ó. Será ele, quem? Salomão, que construirá o templo em honra do meu nome. O templo é o lugar da adoração. O filho, a descendência de Davi vai produzir, vai construir o lugar para adoração. Segundo ponto para nós pensarmos, na nossa casa não vai faltar adoração, não vai faltar adorador. Segundo ponto para nós pensarmos, Deus estava numa aliança com Davi, ele estava dizendo: Davi, a sua casa vai seguir servindo ao Deus Todo-Poderoso. Mas aí ele diz: Davi, na sua casa haverá adoração contínua. Porque só constrói templo quem tem o entendimento da importância do templo. É no templo que há adoração. Eu e você, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa entende e valoriza essa importância, a importância do templo, ela começa verdadeiramente a prestar atenção em tudo aquilo que está à volta dela, porque ela quer produzir adoração, ela quer produzir louvor, ela quer verdadeiramente que seja emanado através da vida dela o louvor e a adoração. Eu ainda falava no culto da manhã, dizia assim, que às vezes nós vemos nas casas, TikTok, Kawaii, não sei como que chama lá o aplicativo, é Instagram, é Telegram, é Facebook, é WhatsApp, aquele outro que a turma arruma namorada lá, namorado, que eu não sei o nome também, mas é tanta coisa que a pessoa tem tanto tempo para tanta coisa, e ela não escuta um hino, ela não ouve um hino, ela não assiste uma mensagem, ela não tem tempo para fazer a reflexão de um trecho da Bíblia, ela tem dificuldade para orar 5 minutos. Então Deus está falando conosco na noite de hoje, e dizendo assim, que da nossa casa vai fluir o louvor, e vai fluir a adoração. E isso tudo começa a partir de você. Coloca um hino lá para você ouvir. Coloca uma mensagem lá para você ouvir. Põe a tua família para ouvir com você, para acompanhar com você. Uma boa dica eu vou te dar. Todos os dias às 6h30, eu, a minha esposa, a pastora Márcia, nós estamos juntos na oração das 6h30, trabalhando em prol dos 120 dias, e há muita gente participando conosco. Se você não participa, comece a participar. Faz um esforço na sua agenda e se ajusta para participar conosco. A promessa, ela está sobre a sua vida. Se você está ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer que você saiba que há um projeto de adoração através da sua vida, através da sua casa, através da sua família. O terceiro ponto, a terceira cláusula, vai falar do trono. A terceira promessa, ela se refere ao trono, à autoridade de Davi, à autoridade de Salomão, sabe? E aí nós somos obrigados a pensar algumas coisas importantes, porque quando se fala de autoridade, e isso é lição de discipulado, autoridade, às vezes a pessoa, ela sabe muito, ela conhece muito, é muito estudiosa, porque tem gente que é muito estudiosa, e isso é bonito, é legal, é joia. Às vezes a pessoa, ela tem uma facilidade tremenda com os livros, com o caderno e assim por diante. A pessoa sabe muito, mas não pratica nada, ou pratica bem pouquinho. A autoridade, ela vem a partir da prática. Você já deve ter ouvido alguém dizer: olha, se for para eu ser crente igual fulano, eu não quero ser crente, porque o fulano fala que é para falar a verdade, mas ele é mentiroso. O fulano, Beltrano, fala que não pode adulterar, não pode trair, mas ele trai. O fulano fala contra os vícios, mas ele é viciado em tal coisa.
O fulano, sabe, eu já ouvi, você já deve ter ouvido, talvez até falado, eu também já falei em outro momento, olha, se for para ser crente desse jeito, eu não quero ser. Por quê? Porque a pessoa, ela quer falar, mas ela não tem autoridade para falar. Não é que Deus não deu autoridade, é que a pessoa está abrindo mão da autoridade quando ela decide não praticar a palavra. E é a prática da palavra que traz a autoridade sobre a vida da pessoa. Em Davi, Deus está dizendo: Davi, é casa, ou seja, sua descendência, é templo, ou seja, adoração, e é autoridade, ou seja, é falar da Bíblia, mas é viver a Bíblia. É falar da Bíblia, mas é amar a palavra de Deus a ponto de viver a palavra de Deus sem nenhum tipo de dificuldade ou sem nenhum tipo de ajuste ao bel prazer, aonde a pessoa só lê, só vê a palavra naquilo que a ela é de interesse. A autoridade mediante a palavra sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família. E para finalizar a nossa conversa, o reino. Porque aqui Deus faz aliança com Davi, dizendo: Davi, é o seguinte, a sua casa, ela estará envolvida no projeto. Da sua casa sairá a construção do templo. Na sua casa haverá autoridade. Mas agora ele diz, da sua casa, o reino, ele não terá fim. Não terá fim. Ou seja, através de Jesus, a continuidade eterna. Porque Jesus, ele é o filho de Davi. Ele vem da linhagem de Davi. Pai e mãe de Jesus, na linhagem de Davi. Você vai observar, vai estudar, vai entender que está falando do reino. E aí nós somos convidados a pensar, porque nós precisamos da aplicação. Nós ficamos com a aplicação. A aliança Deus fez com Davi, mas dessa aliança nós tiramos a aplicação para a nossa vida. O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O reino dos céus e a sua justiça. Buscar em primeiro lugar o reino. O reino que traz para nós uma ideia diferente, e é isso que eu acho válido e acho importante nós pensarmos agora. Aquele reino onde muitas vezes, a pessoa dá de um lado da nossa face, e nós, porque somos participantes do reino, nós não pagamos com a mesma moeda, nós damos a outra face para que a pessoa bata. Aquela questão da pessoa ser participante do reino, e quando alguém convida para caminhar uma milha, a pessoa não caminha apenas uma milha, caminha 2 milhas, faz além do que aquilo que a pessoa está pedindo. Aquela questão de nós, as pessoas que são participantes do reino, verdadeiramente, elas entenderem que com Cristo, quando nós perdemos, nós ganhamos. Porque aquele que perder a sua vida, achá-la-á. É entender que com o reino, ou no reino, o maior serve o menor. É começar a entender que os valores de pessoas que têm a cultura do reino, de fato, os valores, eles são diferentes e diferenciados. A conduta e a prática são bastante diferenciadas e distintas. Então, que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Deus te abençoe. E essa aliança, a aliança de Davi, ela seja verdadeiramente uma aliança que traga sobre a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, o fortalecimento em Cristo. Porque fala da casa, ou seja, dos nossos descendentes estarem em Jesus. Fala do templo, ou seja, o lugar
da adoração. A adoração sendo produzida em nós e através da nossa vida e da nossa casa e da nossa família. Fala do trono, ou seja, uma casa, uma família que tem a autoridade para falar, porque pratica a palavra. Fala do reino, porque os valores, os princípios estabelecidos e vividos, eles não são os mesmos princípios e valores deste mundo, mas são princípios e valores que mostram verdadeiramente a natureza de Cristo em cada um de nós. Que Deus te abençoe, te dê graça e sabedoria para você viver com a bênção da aliança de Davi sobre a sua vida, casa e família. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Leve seu pensamento a Deus. Pastor, na minha casa as coisas não estão fáceis. Por isso que Deus te colocou aí, para você ouvir essa mensagem e trabalhar para que a sua casa venha servir a Deus, para que você não desista da sua casa, para que você não desista da sua família. Pastor, na minha casa ninguém busca a Deus para adorar, para exaltar. Na verdade, a coisa aqui está feia, pois você vai produzir adoração. Pastor, na minha casa nós não temos autoridade, por isso que você está aí, para você trabalhar pela autoridade e a prática da palavra. Pastor, aqui em casa nós damos o nosso jeitinho. Você não vai dar jeitinho mais, você vai tomar posse do reino. A cultura do reino vai ser estabelecida e vivida por todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar? Leve seu pensamento a Deus. Pai querido, Deus poderoso, vivo e fiel, Deus de misericórdia e de bondade. Com Davi o Senhor estabeleceu uma aliança. E ó Deus, na aliança do Senhor com Davi, que nós entendemos a importância da nossa casa, da nossa família estar no Senhor. É importante nós pensarmos, porque nós sabemos que na casa de Davi teve tanta dificuldade, tanto problema, mas as dificuldades e os problemas que tiveram na casa do Davi não impediram do Senhor fazer uma aliança e cumprir a aliança para com ele e com a casa dele. É importante que nós pensemos nisso, Deus, porque às vezes nós olhamos para a nossa casa, para a nossa família e vemos tanta dificuldade na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e pensamos, não, Deus não vai escolher minha família, Deus não vai escolher minha casa, Deus não vai me escolher, não tem jeito. E é exatamente o oposto, é exatamente o contrário. O Senhor escolhe as coisas loucas para confundir os sábios, os que não são, para confundir os que são. Que a bênção permaneça sobre todos, em nome de Jesus. E você que recebe essa oração, essa palavra, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus te abençoe. Durante a semana, passa aqui no templo. O templo está aberto todos os dias para que você venha retirar sua aliança. Se porventura você passar e o templo estiver fechado, nós estamos ao lado, aqui na chácara, mas todos os dias tem gente de plantão para te atender, para te ajudar, tá bom? Que você tome posse da sua bênção em nome de Jesus, e que no próximo domingo estejamos todos juntos para finalizar essa nossa sequência de reflexões sobre a aliança com Deus, tá bom? Eu quero fazer